Rogério Monteiro, 48 anos, é treinador da Associação de Moradores do Complexo Habitacional da Ringe desde 2016. Na sexta época, ao comando do Ringe, o sucesso chegou em dose dupla com a conquista da dobradinha, o campeonato há uma semana e 3 dias e a taça anteontem. Antes disso, nos últimos 15 anos, passou pelos bancos da Associação Recreativa de Negrelos, do Futebol Clube de Rebordões e da União Desportiva de São Mamede. Como jogador, fez a formação no Clube Desportivo das Aves e posteriormente jogou na Associação Desportiva Oliveirense, Associação Recreativa de Negrelos, Mourinhense, Núcleo Sporting de Vila das Aves e na AP Pomvinhas. São já muitos anos ligados ao futebol e muitos troféus conquistados. É por isso um dos treinadores mais titulados do futebol concelhio. Bom dia, Rogério. Bom dia. Antes de mais, obrigada por aceitar este meu convite para a entrevista. Obrigado eu. Para começarmos esta conversa, 2 dias após a vitória da taça, qual é o sentimento que tem após um ano de tanto trabalho e dedicação ver a equipa fazer esta dobradinha? Era o que nós esperávamos desde o início. Nós trabalhámos no sentido de conquistar títulos, troféus, estar entre os melhores e o trabalho acabou por surtir efeito e fizemos uma excelente época, a melhor época de sempre da Associação de Rins. A nossa melhor classificação tinha sido o quinto lugar, ou seja, os nossos adversários ainda não nos levaram muito a sério esta época e isso também foi benéfico para nós e nós começámos muito bem, conseguimos 10 vitórias consecutivas que deu logo ali uma margem boa sobre os nossos adversários, mas toda a gente se calhar pensava que nós íamos cair, nós mantivemos e fizemos uma época sensacional mesmo. O Rins, alguns anos atrás, era uma equipa mais fraca do que é agora, sofria muitas goleadas e não lutava por títulos. A que se deve este crescimento que culminou agora com esta dupla conquista? Eu, quando cheguei à Associação de Rins, a Associação já estava numa fase já de crescimento. O colega que estava lá antes já já estava a desenvolver um bom trabalho. Eu cheguei e com mais ambição ainda, com vontade de fazer aquela equipa ainda crescer mais e dei continuidade àquele trabalho. E nós, ano após ano, fomos reformulando. Isto é normal, no futebol é normal, no fim de uma época, aqueles jogadores que jogam menos, mais insatisfeitos, acabam por sair, abrindo espaço para melhorar, para ir buscar mais jogadores. Então aí nós temos andado sempre atentos, também recrutamos pessoas para trabalhar connosco, para ir buscar jogadores, não é? Convencer os jogadores a vir para o nosso campeonato e para representar a Associação de Rins. E nós chegamos a um ponto que já não é qualquer um que joga na Associação de Rins. Nós já somos mais minuciosos nas contratações, já tem que ser uns jogadores com muito mais valia e quem vier tem que ser para acrescentar. Depois no ano a seguir voltamos ao mesmo. Mais uma vez, depois os outros jogadores que jogam menos acabam por querer sair para outras equipas para jogar mais, etc. E vamos melhorando. Ano após ano vamos melhorando e nós estamos bem estruturados, melhoramos em termos de estrutura, criamos bases e agora é tudo muito mais fácil. E mais fácil ainda quando nós ganhamos, então aí é mais apetecível vir jogar para o Rins. E não é por acaso que nestas 2 últimas semanas tem-me sido proposto vários jogadores para vir representar a Associação de Rins. Mas é como eu digo, nós já chegamos a um patamar já bastante exigente e nós, quem for buscar, é mesmo para acrescentar mais, não só em termos futebolísticos, porque é importante, mas mais importante ainda também como seres humanos, como jogadores de balneário, porque isso é que faz também as vitórias acontecerem. E isso foi um ponto forte nosso este ano. A equipa esteve muito unida, houve muita alegria no balneário, lançou-se um desafio no início da época, que a cada 3 vitórias, um lanche entre nós todos. E eu pensei assim, vamos fazer 2 ou 3 por ano. O que é certo é que fizemos vários lanches, vamos para cá o treinador, vamos, siga, lá fomos nós. E quando demos conta, era de 3 em 3 semanas a fazer lanche, e isso, os convívios também fortalece o grupo e a maneira como os jogadores que estão fora, a carinho os que jogam, os que saem, dão força aos que entram, não há ali rivalidades a nível individuais, há sim empenho de todos e isso são os ingredientes para nós atingirmos o sucesso. Eu recordo-me também que quando nós fizemos uma reportagem antes de terem ganho o campeonato, que era a taça, que também falavam que, embora fosse futebol concelhio, treinavam com profissionais e isso também faz a diferença. Sim, fazemos, claro. Eu próprio tento exigir mais um bocadinho de mim. É evidente que nós não somos profissionais, nós temos a nossa atividade profissional, o futebol é um extra, é um part-time,
mas nós vamos tentando melhorar, vamos tentando aprender sempre com os melhores, vamos observando e tentamos melhorar sempre os aspectos técnicos, táticos, aprendendo sempre com os profissionais. E uma pessoa agora tem acesso através de vídeos, melhorias, exercícios que sejam aplicados naquilo que nós queremos para a equipa, e isso está tudo muito mais fácil agora. Temos muito mais facilidade a aceder a várias coisas para nós evoluir, não só como treinadores, porque os jogadores são amadores, nós somos amadores, os árbitros são amadores, os dirigentes são amadores, mas dentro do amadorismo procuramos sempre alcançar um bocadinho do profissionalismo, e é esse o nosso trabalho. E foi isso que também se viu nesta final. Exatamente. Que mesmo o ambiente de todo o estádio, Sim, ninguém diria que era um jogo amador. Fantástico, foi uma final fantástica mesmo. No início da época, era o único que acreditava que o Rins podia ser campeão? Era o único que acreditava que o Rins ia ser campeão. Começámos a pré-época, e os meus jogadores são testemunhas disso. Começámos a pré-época, eu faço sempre isso, 2, 3 semanas pré-época forte, e só depois, ao fim das 3 semanas de pré-época, é que nos reunimos e falamos sobre objetivos. Traçamos objetivos, e o meu objetivo foi claro logo naquele dia. Naquele dia disse-lhes a eles: nós, com esta equipa, nós vamos ser campeões. Mas disse mesmo, eu sou testemunhas disso. E os jogadores muito desconfiados: isto é muito difícil, é muito difícil. O capitão passava sempre uma mensagem: jogo a jogo, vamos com calma e tal. Mas eu sempre me foquei: vamos ser campeões. E passei essa mensagem de exigência para ser campeões, e eles começaram a meter isso na sua cabeça, e eles, em todos os jogos eu dizia no balneário: se queremos ser campeões, temos que ganhar aqui 3 pontos, temos que dar tudo, jogo a jogo temos que dar tudo, temos que ser campeões. Passei sempre essa mensagem. Não houve uma palestra que eu não disse aos jogadores que estamos ali para ser campeões. E eles aos poucos foram-se habituando, e essa também era a minha missão. A minha missão é pôr ambição naquele clube, é pôr ambição naqueles jogadores, se bem que, sei lá, 70%, 80% dos que estão lá, 70%, já foram campeões comigo noutras equipas, e já sabiam que a minha ambição é sempre ganhar. Não é sempre possível, porque há várias equipas com os mesmos objetivos e só um é que ganha, como é óbvio. Mas eles já me conhecem, e eles sabiam que eu queria acabar de fazer isso. Era lutar para ser campeão, e conseguimos, e os jogadores depois, claro, uma determinada fase, quando vemos que estamos em primeiro, quando fazemos uma primeira volta em que perdemos 2 jogos, 2 derrotas, nada a dizer, os nossos adversários foram melhores que nós, não há nada a dizer, mas sabíamos do nosso potencial e soubemos que naqueles 2 jogos não estivemos ao nosso melhor nível, que na segunda volta podíamos corrigir, e nessa altura, mesmo perdendo estes 2 jogos, continuamos na mesma em primeiro com uma margem boa. Os jogadores foram acreditando cada vez mais que realmente era possível. E já houveram alguns jogadores que me disseram: Rogério, tinhas razão, tu acreditavas nesta equipa. Assim, acreditava, porque se eu sentisse que não tínhamos condições para ser campeões, eu não passava essa mensagem. Eu passei essa mensagem porque acreditava que éramos campeões, porque tínhamos equipa para ser campeões. Eu nunca ia dizer à minha equipa: vamos lutar pelo título para ficarem no 9º. Eu não faço isso. Houve algum momento chave para si, para a sua equipa, esta época? Lembro-me que durante várias jornadas o Rins teve vários pontos de vantagem sobre o segundo classificado, no entanto tinha mais jogos disputados. Depois perdeu o jogo com o Caldas e a partir daí manteve-se firme até ao final. Foi esse momento chave de união ou foi outro? O jogo do Caldas, eu acredito que a equipa abordou o jogo pensando que seria mais fácil. E o Caldas fez um grande jogo, perdemos 3-0, sem margem para dúvidas. O adversário encarou o jogo com uma mentalidade muito mais forte que nós. Isso faz parte, isto é futebol, as grandes equipas, não há nenhuma equipa que não perca, as melhores equipas do mundo perdem. E naquele momento foi um jogo difícil para nós, mas senti aí mais força. Porquê? Porque o jogo acabou, e em condições normais, numa equipa em que não existe um espírito de equipa, não existe espírito de grupo, aquilo ia abanar. Iam começar logo a apontar o dedo uns aos outros, e não foi isso que aconteceu. Nós entramos no balneário, tomámos banho, não houve atrito, não houve nada, pessoal, cada um deles com a cabeça baixa, porque sentiram que podiam ter feito mais e não fizeram. No treino a seguir, como sempre, corrigimos, falámos, eles admitiram que não estavam à espera de um Caldas tão forte, e também não estavam à espera de terem facilitado tanto como facilitaram em termos de entrega ao jogo. E disseram: o caminho é para seguir, nós estamos num bom caminho, o caminho do treinador é seguir aquele caminho, nós temos que seguir. E eles seguiram, acreditaram na mesma, cabeça erguida, continuaram a trabalhar forte para chegar aos êxitos que chegaram. Gostaria de destacar algum jogador da sua equipa nesta caminhada, ou algum membro da equipa técnica ou até da direção?
Posso destacar várias pessoas que tiveram muita influência para estes êxitos. A nível individual, a nível de equipa, a nível individual, temos realmente um jogador que se destaca. Temos outros também muito bons, mas realmente há um jogador que se destaca, que é o Rodrigo, que está cá há um ano e pouco, veio do Brasil para cá há um ano e pouco, e ele joga futebol no Brasil, quer jogar futebol aqui entre amigos. Acredito que tenha condições para patamares superiores. Não sei se a vida dele lhe vai permitir, a nível de trabalho e a nível pessoal, mas tem condições. É realmente um jogador que desequilibra, é um jogador muito importante para nós. E a estratégia da equipa, nós montámos o modelo de jogo muito no sentido de o aproveitar, mas a maior força foi o coletivo. Foi o coletivo, porque o Rodrigo não joga sozinho, a bola não chega à beira dele sozinho, ainda por cima o jogador brasileiro não é daqueles jogadores a andar atrás dela, eles jogam com a bola nos pés, por isso houve um trabalho de equipa muito forte para potencializar também ou potenciar o Rodrigo, e o Rodrigo destacou-se porque tem qualidade, isso está a olhos vistos. A nível de estrutura, há uma pessoa que passa muito ao lado, mas em termos de logística é a pessoa que está sempre à frente. É a pessoa que me ajuda também nos treinos, é a pessoa que prepara todos os jogos, é a pessoa que marca os jogos, é a pessoa que está em cima de tudo, que é o Pedro Silva. E o Pedro passa um bocadinho à margem do que é as câmaras, o que é a visibilidade, mas é a pessoa mais importante a nível estrutural, é a pessoa mais importante da Associação de Rins. E temos outros, o Lininho, que é o nosso massagista, o nosso roupeiro, é o meu braço direito, é o que me ajuda a apanhar cones, está sempre ao meu lado. Eu quando estou a pedir os coletes, ele já está com eles à minha beira, E isso, pronto, lá está. Todos eles, um bocadinho cada um, todos eles foram muito importantes. Mas o Pedro Silva, por tudo o que ele tem feito, por estar incutido em várias áreas, é a pessoa mais importante. Sem ele, nada disto era possível, nem os jogadores, porque não iam ter aquele apoio, nem eu conseguia, e foi uma das pessoas que teve forte empenho em me levar para lá, e somos amigos já há muitos anos, foi meu jogador, temos uma relação de amizade muito forte. O capitão de equipa, o Vítor Guimarães, tem 45 anos e corre o jogo todo. Um dos guarda-redes do plantel tem também 45 anos. São vários os jogadores a chegar aos 40 e esta equipa dá sempre tudo o que tem. O empenho é uma das imagens de marca do Rins? É o empenho, e mencionou aí dois jogadores que é o carisma, é o caráter da equipa. Eu, nas pessoas importantes que eu mencionei há um bocado, não mencionei o Vítor, porque ele fica logo todo orgulhoso, fica logo cheio de vaidade, porque realmente ele é o nosso capitão e tem um forte peso dentro do balneário. Ele é a minha voz de comando dentro do campo. É a pessoa que dá aquele último toque, aquele último requinte antes do jogo, em termos de motivação para o jogo. É uma pessoa com anos de futebol, não só a nível profissional, mas também no concelho. É uma das pessoas mais experientes deste campeonato e é uma pessoa que se prepara, uma pessoa que está bem, tem 45 anos, não se nota, dentro do campo não se nota, e para mim a idade não conta, conta é o trabalho, conta o jogo, a qualidade. E se ele tiver 46 e se tiver qualidade para jogar, vai jogar, se tiver 49 vai jogar, se tiver qualidade para jogar, continua a jogar. Eu espero que ele continue, espero que ele esteja na mesma ligado, mas lá está, a tal voz da experiência, juntamente com os miúdos, com os meninos que eu tenho lá, porque temos lá muitos miúdos de 20, 21 anos, alguns deles é o primeiro ano do concelho, e a tal voz de experiência dos que têm 45, o nosso guarda-redes, o Américo, tem 45 anos, o Vítor Hugo, outro também tem 45, temos outros maduros lá com 38, com 39, e esse misto de experiência com a juventude, aquela passagem de testemunho, depois eles são fundamentais, porque quando os mais novos começam a abrandar, os mais velhos, eles impõem-se logo. Ou seja, essas pessoas, os tais jogadores já mais veteranos, é a minha voz dentro do treino e mesmo no próprio jogo, porque eles sabem que não podemos facilitar. Se queremos ganhar algo, não se pode facilitar. Tem que se jogar de uma forma sempre muito séria, muito forte, com muito trabalho, para se conquistar os títulos. Nada nos cai do céu, ninguém nos vai dar nada, é o nosso suor, o nosso trabalho, e eles, nesse aspecto, eles aperceberam-se e está ali um grupo dos melhores que tive até hoje. A próxima pergunta, vou dedicá-la ao nosso colega do Jornal Cordobense. Já deve imaginar o assunto. Afinal, porque é que o Bessa não entra mais cedo?
O Bessa, o Bessa é muito bom rapaz, é uma pessoa também muito humilde, trabalhador e empenhado, sempre a fazer perguntas, sempre preocupado com as horas dos jogos. Acaba um jogo, ele já me está a perguntar qual é a hora do próximo jogo. Ele é uma pessoa que veio acrescentar também muita qualidade à nossa equipa. É o primeiro ano, foi um ano dele também para interagir com o grupo, integrar-se, e ele integrou-se até facilmente. Nesta final, o seu colega do Cordobense perguntou-me porque é que ele não jogou, e eu disse, ele esteve lesionado, porque ele levou uma pancada no último jogo com o Arca, e ele esteve lesionado, não treinou, mas mesmo assim, pelo empenho dele, por todo o trajeto que ele fez durante a época, ainda por cima o Água Longa, que era o clube anterior dele, e eu sabia que ele queria jogar aquele jogo mais do que ninguém, mas eu tenho que ser justo e não posso escolher o 11 com o coração, tenho que escolher o 11 pela cabeça e com o que foi feito durante a semana. E então aí o Bessa ficou de fora, a muito custo dele, certeza absoluta que ele queria jogar contra o Água Longa, mas acabou por jogar aqueles 15 minutinhos, deu o seu melhor, mesmo estando em inferioridade física, deu o seu melhor, e eu sei que ele fazia isso, se fosse o clube que fosse, ele fazia isso porque ele está ali de coração mesmo ali para nos ajudar, e o Bessa há de jogar mais vezes e até fez muitos minutos. O Luís Maia é o empresário, não é? É o empresário dele, é o empresário dele. Ele diz sempre que quando o Rio está a perder, entra o Bessa e faz logo o gol. É essa uma das características. Ou seja, o Bessa é o Rottweiler do Rio. É o Rottweiler do Rio. Nós treinadores também temos que olhar para o plantel, e há lá muitos jogadores que eu ainda estou a começar a conhecer, os novos que chegaram a esta época, onde só vai começando a conhecer as suas características, as suas aptidões, e o Bessa tem essa característica, é um jogador que é capaz de render mais do banco para o jogo do que propriamente entrar de início. E ele fez muitos golos até decisivos, Recordo-me de um jogo que estávamos a perder 1-0 aos 90 minutos, e o Bessa, acho que não estou enganado, e o Bessa acabou por fazer o gol do empate, que foi com o Guimarães, acabou por fazer o gol do empate, que nos deu ali um pontinho, e esse pontinho bem nos fez a jeito no final da época, é mesmo assim, todos os pontos contam. E ele tem sido muito importante, porque ele, quando entra, mexe com o jogo, mexe com a equipa. Aliás, os próprios colegas, quando sentem ele a aquecer para entrar, vê logo que o jogo vai acelerar, porque ele, quando entra, acelera o jogo e o ritmo aumenta mais, e é um jogador com muita força, com muito potencial, e que faz golos. Falando ainda sobre os últimos dias, é mesmo verdade que os jogadores, durante a última semana, tiveram uma motivação extra devido ao jogo ser transmitido pela comunicação social, neste caso o Diário Santo Tirso em parceria com o Jornal Cordobense. É algo que os jogadores a este nível não estão habituados. Entende que este foi e é uma forma de valorizar esta competição? Completamente, e só temos que agradecer ao Diário Santo Tirso e mesmo ao Cordobense, porque tem-nos acompanhado, e isso também está a projetar o nosso campeonato concelhio, não é? Os jogadores sentem-se muito mais acarinhados. Aquele jogo da final da taça parecia um jogo profissional, parecia um jogo da Primeira Liga. Ou quem falasse isto, parece o Jamor. E os jogadores agigantam-se, os jogadores transcendem-se, porque não estão habituados. Estamos habituados a jogar em campos que não têm aquelas bancadas, não têm aquele ambiente, não é? E então, afinal, só por si já dá uma motivação extra. E eles saberem que o jogo ia ser transmitido, e basta ver as partilhas que nós temos no nosso grupo, as partilhas que eles fizeram, os atletas, as partilhas que eles fizeram nas redes sociais, com os vídeos, com os golos, o marcador do segundo golo, pôs logo um vídeo no perfil dele, o vídeo do golo, isso tudo porquê? Porque o Diário Santo Tirso esteve lá, gravou o jogo e fez com que estes jogadores se sentissem profissionais um dia. E isto é de louvar, e agradeço à Silva, ao João e mesmo ao Luís por acompanhar o nosso campeonato, valorizarem também os jogadores, porque não só São Tirso, mas também outros clubes, e há treinadores que podem não ter tido a oportunidade de observar o jogo ao vivo, vão ter a oportunidade de observar o jogo através da gravação, e verem os jogadores, e quem sabe um dia os jogadores não podem dar um salto, porque também isso é importante, dar o salto para outras equipas, ganhar um bocado de dinheiro, e isso é uma ajuda enorme. Como se define enquanto treinador? Para quem não o conhece, ou para quem não o conhecer, como é o seu estilo de jogo preferido? O meu estilo de jogo é sempre ofensivo. Quando jogava era avançado, nunca fui grande avançado, mas lá fui dando os meus toquezitos,
Mas eu gosto de um futebol sempre muito ofensivo, privilegio muito o ataque, nos treinos fazemos muitas jogadas de ataque, insisto muito no futebol ofensivo, finalização, e procuramos jogar sempre. Tenho o meu modelo que é um 4-3-3, também perante as características dos nossos jogadores é o modelo mais adequado. Já houveram situações que jogamos em 3-5-2, lá está, mudando as características, ou então lesionando-se um jogador ou outro que possa mexer na estrutura da equipa. Nós adaptamos sempre o modelo de jogo consoante os jogadores disponíveis e as características dos seus jogadores, mas o meu modelo de jogo e focamos-nos muito num 4-3-3, procurando jogar pelas linhas, tirando cruzamentos para também municiar o nosso avançado, que é um finalizador, tenho vários, mas jogo quem jogar, temos jogadores e o jogador que eu coloco no meio são jogadores sempre de finalização e fortes no jogo aéreo e jogo de pés também. Por isso o jogo foco muito no que é o futebol ofensivo e nunca jogar para trás. Mesmo agora no fim, vou abrir um bocadinho o livro do que é o Balneário do Rins. Nós no jogo com o Arca precisávamos apenas de um ponto, para ser campeões, e durante a semana vários jogadores a comentar: vamos jogar com calma, bem fechadinhos e tal. E eu disse: nem pensar nisso. Às vezes pode correr mal. Nem pensar nisso. Nunca iremos abdicar dos nossos princípios de jogo, nunca iremos abdicar do que é a nossa mentalidade. Nós vamos ao Arca, com o máximo respeito que temos pelo Arca, vamos ao Arca para ganhar, nunca para jogar ali na calma, não. É para ganhar e para atacar forte, para cair em cima deles. E foi aquilo que fizemos. Desde o primeiro minuto, tomar a iniciativa do jogo, pressionar o adversário, procurar recuperar a bola o mais fácil possível perto da área deles para termos mais possibilidade de finalizar. Esse é o nosso ADN e não abdico desse ADN em condições, seja com que o adversário for. Quais são os desafios do Rins a médio prazo? Ter um campo próprio? Ter uma massa adepta frequente nos jogos? A massa adepta acaba por vir por arrasto, por acréscimo. Ou seja, as vitórias fazem com que as pessoas se motivem e venham. Os familiares dos jogadores vêm, as vitórias, lá está, arrastam multidões. E depois um comenta com o outro A própria comunicação social também promove, ajuda as pessoas a virem. Recordo-me de ver algumas pessoas nos nossos jogos que nem da nossa equipa era, nem do adversário, e eu conheci-os e abordei, então viesse ver o Rins, e assim, eu gosto de vos ver a jogar, vocês jogam bem e tal. Lá está, isso cativa, vai cativando a massa adepta. A médio prazo, nós queremos ganhar mais, não é? Queremos continuar, vamos ter que defender estes títulos na próxima época, vamos defender os títulos que conquistamos, temos logo a começar a Supertaça com água longa, logo um troféu em disputa, mas agora a ambição poderá passar pelos intermunicipais. Nós já estivemos muito perto, mesmo com o Rins já estivemos muito perto, atingimos as meias finais, já não me recordo bem do ano que foi, mas atingimos as meias finais e foi por um golo que não fomos à final, que seria histórico também a nível da Associação de Rins, porque a nível pessoal, felizmente, já estive em duas finais, uma da Liga dos Campeões e do Intermunicipal e outra na Taça Federação do Intermunicipal, a Taça Federação pelo Rebordões e a Liga dos Campeões pela União Desportiva São Amédio. Já estive presente, mas não consegui vencer, perdi as duas, ou seja, é uma das frustrações que eu tenho, é não ter conseguido um título desses, e ambicionava, a nível pessoal, ambicionava esse título. Na próxima época, vamos entrar nos Intermunicipais, vamos entrar na Liga dos Campeões, vamos tentar melhorar o plantel de forma a atacar essa competição também para prestigiar o nosso concelho. Esse é um dos nossos objetivos. Vamos apostar um bocadinho no que é a Liga dos Campeões. Este ano não participamos nas provas intermunicipais, o que também deu-nos maior margem para nos focarmos só no Campeonato da Taça. Isso também foi uma vantagem para nós. Houveram outras equipas que concorriam ao título como o Rins, mas estavam em várias frentes, estavam também no Intermunicipal. Provavelmente isso é um bocadinho penalizador para eles. Nós também preparamos o plantel só para a Taça e para o Campeonato. Foi um plantel curto, porque só tínhamos essas duas competições. É evidente que participando no Intermunicipal teremos que alargar o plantel, temos que ter um plantel mais vasto para estarmos fortes em todas as frentes. Focou o campo próprio. O campo próprio não depende de nós, depende da associação, depende da vila. Temos tido apoio da Junta de Freguesia de Vila das Aves, temos tido apoio da Câmara para podermos ter campo para jogar, e desde já agradeço às coletividades onde nós vamos jogar, porque nós não temos campo próprio, nós jogamos em vários campos. Os jogadores até falam que nós jogamos sempre fora, porque este ano, como equipa visitada,
Nós já jogámos o Complexo do Aves, que é o prioritário, o Complexo do Aves, já jogámos em Riberdões, já jogámos em Vilarinho, já jogámos no Roriz e na Rabada, também no parque urbano da Sara Moreira, na Rabada. Ou seja, nós a jogar em casa já jogámos em 5 campos diferentes. Não nos queixamos. Não nos queixamos. Aliás, se calhar também ajudar uma melhor adaptação a todo tipo de aliás, não nos podemos queixar, fomos campeões. Não é? Mas é evidente que ter campo próprio nos facilitava mais um bocadinho. Andámos aí um bocadinho com as coisas atrás de nós, não é? O meu colega anda sempre com a mala do carro, com o material desportivo todo lá, e mesmo a nível de treinos, também não nos vamos queixar que treinámos em futebol 7. Ouvi outros treinadores no início da época a queixar-se que treinavam em campo de futebol 7. Eu treino em campo de futebol 7 há 5 ou 6 anos. Nós treinámos em Rins à quinta-feira e temos o poliesportivo, o complexo da Rabada à terça, ou seja, mais uma vez, mesmo pós-treinos, temos que andar de lado para lado e isso condiciona um bocadinho, ter um campo próprio, como há vários clubes que têm, e muito bem, porque trabalharam para isso. Isso acho que ajuda, e de que maneira, não é? Porque começa-se a ter referências do campo, mesmo os jogadores, e isso ajuda um bocadinho o processo, mas não me queixo. Eu não me queixo porque os problemas que nós vamos tendo, as adversidades que vamos tendo, nós temos que conseguir. A minha função é conseguir ultrapassar isso. As dificuldades que vão surgindo, nós temos que complementar e superar. Essa é a nossa base, é a superação. Como pessoa ligada ao futebol concelhio há muitos anos, é da opinião que a qualidade das equipas tem aumentado ao longo do tempo. Quais são as principais qualidades, por assim dizer, deste campeonato e quais são os principais problemas? O campeonato evoluiu bastante. Isto, a nível de equipas técnicas, melhorou muito, os treinadores estão mais bem preparados, as estruturas também, lá está, eles procuram melhorar sempre as suas estruturas e mesmo os complexos têm melhorado. Antigamente jogávamos em terra, que ainda é um dos problemas do nosso campeonato, haver ainda equipas a jogar em terra, mas há que respeitar, muitas delas têm campo e longe de mim estar a reclamar ou criticar uma equipa que tem um campo em terra quando eu nem sequer campo tenho. Por isso eu até tiro o chapéu a essas equipas que têm o campo e procuram ter sempre o campo nas melhores condições para os jogos. O que é certo é que nos anos que estamos, não é? Com a evolução do desporto, acho que já não se justifica muito haver campos em terra. Mas isso também é um trabalho que nem é da minha competência, não sei por que razão é que nem todos têm, porque isto envolve investimentos e a Câmara Municipal também já tem vários encargos, mas isso é tudo uma questão de apoios também e incentivar a modernizar. Basta ver o Água Longa. O Água Longa tem um complexo excepcional. Ele tem um complexo para participar em campeonatos até federados. Tem excelentes condições e tem melhorado sempre as suas condições, mas falta ali um piso sintético. E ainda por cima o campo é bastante grande, acredito que o orçamento que seja um bocadinho elevado. Mas com trabalho, e o presidente do Água Longa é uma pessoa que é envolvida no clube, mas com trabalho, acredito que mais ano, menos ano, eles vão acabar por colocar ali o piso sintético, que é para melhorar ainda mais os complexos do nosso concelho, e o piso sintético era fundamental. A nível da organização do campeonato, com a criação da AFAST, o campeonato melhorou. Foram criadas ali condições para uma maior organização e o campeonato está a evoluir e está muito mais bem organizado com a FAST. Eles têm feito um trabalho também excelente. Agora, há coisas a melhorar, não há? Há sempre pontos que podem melhorar. E a arbitragem é um dos pontos que deve ser melhorada, e muito. Se bem que a arbitragem é sempre um problema, é sempre um foco, mas a arbitragem tem que ser melhorada. De resto, a nível estrutural da AFAST tem estado tudo muito perfeito. A informação que eles passam sobre os jogos, os castigos, vem tudo lá, tudo muito discriminado, tudo muito direitinho, não tem havido grandes falhanços. Já melhoraram um aspecto que também eu achava que era fundamental, porque lá está, nós temos que também olhar o que os outros fazem de bem para nós seguir esse caminho. E no início desta época, a AFAST, a nível disciplinar, o Conselho de Disciplina, aplicavam os castigos imediatamente, logo que recebiam o relatório do árbitro, aplicavam os castigos sem ouvir as partes, principalmente aqueles castigos mais agressivos, digamos, porque isto um cartão amarelo, duplo amarelo, mas há sempre situações durante a época em que as pessoas excedem-se um bocadinho, faz parte,
porque as pessoas vivem muito o que é o futebol concelhio, futebol amador, futebol popular, e há sempre situações que passam um bocadinho dos limites e os árbitros impõem-se e há penalizações fortes. E antes do Conselho Disciplinar dar essas penalizações mais fortes, deviam primeiro ouvir ambas as partes e então aí depois aplicar os castigos. Eles no início da época estavam a aplicar os castigos logo diretamente sem ouvir ambas as partes. Já para o fim já melhoraram esse aspecto, já aconteceram situações, não digo muito graves, mas situações que não devem acontecer e eles tiveram essa calma, tiveram essa inteligência também de seguir o que é o futebol profissional, em que eles primeiro suspenderam as pessoas e depois foram investigar, foram averiguar, ver o que realmente se passou e então aí aplicaram o castigo, o respectivo castigo. Isso é assim que deve funcionar, para não cair em erros, acho que é uma das melhorias. E as arbitragens? As arbitragens devem ser melhoradas e devem começar por eles, pelos árbitros. Eu, muito sinceramente, há quem diga que eu sou um bocadinho crítico dos árbitros. Não sou eu, somos todos, porque quando perdemos, a culpa é sempre dos árbitros. Isso não há volta a dar, ou quase sempre. É o elo mais fraco para nós apontar o dedo. Mas o que é certo é que muitas das vezes os árbitros põem-se a jeito. Põem-se a jeito para serem criticados, porque eu conheço-os todos. Como eu ando aqui há 15 anos e que são quase sempre os mesmos. Eu conheço, quando digo conheço-os do futebol, porque extra-futebol não tenho grande relacionamento com nenhum deles, de amizade, mas conheço-os do futebol e já os conheço muito bem. E eu sei que eles têm qualidade, nós temos árbitros com qualidade, mas muitas das vezes eles não passam essa qualidade para o jogo. Ou seja, há erros que nós, pela experiência que nós temos, há erros que são premeditados. São premeditados, não sei porquê, por que razão é que há erros que uma pessoa vê assim, isto foi mesmo propositado, mas há erros que é normal. Porque eu também erro nas minhas escolhas, eu erro nas minhas decisões, os nossos diretores também erram, os presidentes erram, todos nós erramos, isso não há volta a dar. Mas há aqueles erros que uma pessoa vê que realmente são erros que acontecem no futebol, basta o árbitro estar mal posicionado, não conseguir ver, mas há aqueles erros muito premeditados. E este ano eu tenho alguma razão de queixa, apesar de ser campeão, lá está, ganhei, mas tenho razão de queixa, porque senti nos últimos jogos, no último mês, muita penalização em termos de árbitros. Senti ali algumas coisas um bocadinho estranhas e nós temos que ultrapassar isso. A FAS tem que estar atenta às nomeações, o presidente dos árbitros tem que estar atento às nomeações, porque eu tive o mesmo árbitro nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos tive o mesmo árbitro 2 vezes. Ou seja, isso lança um bocadinho a suspeição. Porque é que o melhor árbitro, por exemplo, na minha opinião, e sem estar a melindrar os restantes árbitros, mas o melhor árbitro para mim é o Bruno. Aliás, ele foi fazer a final da Liga dos Campeões do Intermunicipal, que como eu disse, o expoente máximo do futebol amador. E esse árbitro, o Bruno, apitou-me 2 vezes durante a época. Em 30 jogos, apitou-me 2 vezes. O melhor árbitro. E nós fomos campeões. O melhor árbitro para os melhores jogos. Mas não foi isso que aconteceu. O Bruno apitou-nos 2 vezes. E eu tive um árbitro que me apitou 2 vezes nos últimos 3 jogos. Ele gostou tanto do Rins que quis repetir a experiência. Fora os outros jogos que o árbitro me apitou, que esse árbitro me apitou. Ou seja, as pessoas também põem-se um bocadinho a jeito à crítica. Acho que deve haver um maior critério e isso é um trabalho que a FAS deve fazer. Deve, em conjunto com o presidente da arbitragem, devem fazer um trabalho em conjunto para evitar especulações, para evitar esse... Porque os jogadores B sentem nisso, então jogamos em casa com o Caldas, foi este árbitro, agora jogamos em casa com o ABCD, o mesmo árbitro, 2 jogos seguidos o mesmo árbitro. Ou seja, os jogadores sentem e começam logo a desconfiar. Aqui há coisa. Ou seja, as próprias pessoas põem-se a jeito à crítica, põem-se a jeito à suspeição. Não pode. E depois acontecem os erros. O tal erro que eu acho que é premeditado. E não posso deixar passar em claro esse erro que foi com o ABCD. Com o ABCD, que para nós era o jogo do título. Nós, se ganhássemos esse jogo, éramos logo campeões. E há um lance que fica marcante. Não quer dizer que nós fôssemos ganhar o jogo, nem pouco mais ou menos, mas era um jogo que ia penalizar o ABCD, porque ia pôr o ABCD a jogar com -1. E então o árbitro está completamente enquadrado. Mais uma vez, o jogo foi gravado e eu visualizei as imagens. O árbitro está completamente enquadrado. E o jogador que faz a falta, que já tinha amarelo, ele vai mostrar amarelo a outro jogador. E uma pessoa está ali e sente. E isto foi premeditado. E lá está, põe-se a jeito à crítica. Pronto, é mesmo isso. Já conquistou então tudo o que havia para conquistar no futebol concelhio em Santo Tirso.
Gostava de experimentar outros campeonatos, o campeonato da Associação de Futebol de Porto, por exemplo? Já recebi convites, mas a minha vida profissional não permite. A minha vida profissional, eu trabalho por turnos e há uma semana que estou a trabalhar de manhã, há outra semana trabalho de tarde, semanas que trabalho de noite, trabalho por turnos, trabalho também ao fim de semana. E eu já faço uma ginástica enorme para conseguir estar presente nos jogos, porque há uma semana por mês que eu não faço os treinos, é o meu colega que faz os treinos, preparámos, falámos e ele passa a minha mensagem para os treinos. E depois é sempre a correr. Quando trabalho de noite, acabo o treino e vou direto do treino trabalhar, muitas vezes sem jantar. Saio ao sábado, a nível profissional, trabalho tarde. Se o jogo for às 3 ou às 4, eu vou a correr para o jogo, nem vou almoçar. Eu faço uma ginástica enorme para estar sempre presente nos jogos. E também para isso também contribui muito bem, também contribui a minha chefia que tem facilitado muitas das vezes para sair mais cedo um bocadinho ou entrar mais tarde um bocadinho e para ficar em casa aos sábados, etc. Também tenho que agradecer à chefia por facilitar, nunca pondo em causa o desempenho da empresa, como é óbvio, porque primeiro está o nosso trabalho, mas dentro desse contexto tem facilitado sempre. E eu tenho que estar sempre presente, porque o treinador tem que estar sempre presente, e a nível profissional não tenho a mínima hipótese de abraçar um projeto mais ambicioso. Gostava, mas profissionalmente não há hipótese. Não consegue. Há pouco já referiu também da possibilidade dos jogadores poderem dar um pulo para algo superior. Temos dois exemplos no desporto a nível nacional que iniciaram o percurso no Rins, que é o Vitinha e o Diogo Costa. Ambos são campeões pelo Futebol Clube Porto, também conquistaram a dobradinha e costumam ir à seleção nacional. Não é normal um clube local formar dois atletas com esta qualidade e têm os dois quase a mesma idade. Na sua opinião, a que se deve esse despontar de talentos e acredita que a associação pode formar outros craques no futuro? Pode, sim senhor. Este ano foi um ano de dobradinhas, foi um ano de dobradinhas para o Futebol Clube Porto, foi um ano de dobradinhas para o Rins. Eu sou adepto do Futebol Clube Porto, por isso estou duplamente satisfeito. Está contente? É, duplamente satisfeito. Por isso, o Diogo e o Vitinha foram dois jogadores que passaram por Rins. Eu lembro-me deles pequenininhos, porque na altura o meu filho jogava um escalão mais abaixo, e eu, já nessa altura, nós olhávamos e víamos logo que havia ali qualquer coisa no Vitinha. E o Diogo, que até na altura, ao início até nem queria ser guarda-redes, não queria ser guarda-redes, foi o Sr. Pinheiro que o incentivou a ser guarda-redes. O que é certo é que neste momento é o guarda-redes da seleção e o Vitinha vai acabar por assumir também a seleção nacional, e isso é um trabalho que foi desenvolvido desde pequenininhos com o Sr. Pinheiro. O Sr. Pinheiro tem feito um trabalho ali excepcional, mediante todas as dificuldades que ele tem a nível físicas, é uma pessoa que já não vai para novo, mas ele está... o empenho que ele tem, o trabalho que ele tem feito ali para aqueles miúdos ali, aquela envolvência ali na comunidade ali em Rins, e ele incentiva, os miúdos gostam muito dele. Agora tem um sobrinho que é treinado por ele, mas nunca vai ser um Vitinha, nem pouco mais ou menos. Mas podem surgir outros, podem surgir ali, porque vê-se ali miúdos para a idade que têm, já com muita qualidade, e tem ido, não há muito tempo, tem ido outros jogadores para o Porto e para outras equipas, porque há visibilidade. As próprias equipas, como a Vitória, como a Moreira, o Famalicão, o Futebol Clube Porto, as equipas fortes de primeiras ligas, eles sabem que ali em Rins surge ali qualidade, surge ali talentos. E tanto o Diogo como a Vitinha estão aliados ao Rins, e isso parece que não dá um nome cá para fora. Sim. E há um torneio de Rins que vamos fazer agora, acho que não sei bem a data, mas vai haver o torneio de Rins em que vêm várias equipas participar, e isso projeta o nosso nome, projeta o nome da equipa para outras localidades, e vai acabar por surgir mais jogadores daquela qualidade. Para a próxima época vamos ter o Rins bicampeão e a conquistar a chamada Liga dos Campeões do Concelho? Lá está. Nós vamos ter que defender estes títulos, custa o custar. Desta vez agora vai ser mais difícil, porque os adversários já nos conhecem melhor. Já toda a gente vai querer ganhar o Rins porque é o campeão. É muito mais difícil manter-nos lá em cima. Chegar lá em cima, nós até somos capazes de chegar com mais ou menos dificuldade, nós acabamos por chegar. O mais difícil mesmo é manter-nos no topo. Mas vamos fazer tudo para nos manter no topo. Já temos alguns jogadores apalabrados já para a próxima época, jogadores
jogadores de muita qualidade, como eu disse, quem vier é para acrescentar mais qualidade. Se quem vier é para acrescentar mais qualidade, a equipa vai estar mais forte. Isso não tenho dúvidas nenhumas que a equipa vai estar mais forte. E vamos atacar também a Liga dos Campeões. Se vamos conseguir, com trabalho, com esforço... Vai ter que lançar o Bessa. Vou ter que lançar o Bessa. Já me confirmou que ficava para a próxima época, por isso já posso aqui em primeira mão dizer que o Bessa vai ficar no Rins para a próxima época e vai nos ajudar, de certeza absoluta. E com um bocadinho de sorte, porque a nível de futebol popular também é preciso ter um bocadinho de sorte com o sorteio das equipas, porque há equipas muito fortes de Vila do Conde. As equipas de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim são equipas muito fortes nesse tipo de competição, nos intermunicipais, porque também são equipas que já estão num patamar superior, porque eles já pagam aos jogadores, eles pagam aos treinadores, porque ainda há bem pouco tempo o Amorim, que é o vencedor atual, é o atual campeão do futebol popular, tive uma conversa com um dirigente deles e ele disse que prefere estar no Conselho de Vila do Conde, ou neste caso da Póvoa, que a Amorim é da Póvoa, prefere estar no futebol popular da Póvoa e pagar aos jogadores ou pagar ao treinador do que estar na Associação de Futebol do Porto. Diz ele, eu prefiro estar aqui porque vou para a Associação de Futebol do Porto fazer o quê? Vou para a Associação de Futebol do Porto, não passo daquilo. Da segunda vou para a primeira, na primeira desço, eu prefiro estar aqui e ter uma equipa competitiva para ganhar troféus. E é essa a filosofia deles. Não é fácil ganhar o Intermunicipal, mas eu gosto de ganhar sempre. Entra sempre para ganhar. É, sempre para ganhar. Para finalizarmos esta nossa conversa, que mensagem gostaria de deixar a todas as pessoas ligadas à Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Rins, aos adeptos, aos jogadores, à direção, aos colaboradores? É uma palavra de reconhecimento, aliás, é uma palavra de reconhecimento mesmo para as pessoas que passaram pelo Rins, que já lá não estão, que o ajudaram a crescer, que ajudaram esta equipa a crescer, desde equipa técnica, dirigentes e ex-jogadores, porque isto não foi um processo, não foi uma coisa que formada este ano, é um processo que já vem a ser desenvolvido já há alguns anos e nestes anos saíram muitos jogadores e esses jogadores também ajudaram ao crescimento da equipa, uma palavra para eles. A nível pessoal, uma palavra para as equipas por onde passei, a União Desportiva São Amed, que era uma equipa bastante bem estruturada, uma equipa muito forte, que também me ajudou a crescer também como treinador, como homem, o Futebol Clube Bordões também, a IR Negreiros foi onde eu comecei, a eles também muito obrigado pelo meu crescimento, foi devido a eles. E a Massa Associativa de Rins só tinha que apoiar, porque eu prevejo um futuro muito risonho para esta equipa e eles podem contar que esta equipa vai continuar a ganhar, vai continuar a estar na luta. Não quer dizer que vai ganhar sempre o campeonato, porque há outras equipas também que lutam pelo mesmo, mas aquilo que eu prometo, que onde eu estiver, onde eu me meter, é para ser competitivo, é para lutar com os melhores, é para lutar para ganhar e depois há vários fatores que podem definir o vencedor. Basta aquela bola bater na barra e não entrar, que já não ganhamos o jogo. Por acaso este último jogo de Água Longa, houve ali um momento que podia ser o 2-2, que aquilo bateu em todo lado, mas não entrou. Falou desse lance e muito bem. É um momento de jogo, estava 2-1, o Água Longa por cima, nós a jogar com -1, e a bola, o meu coração veio até cá, veio aqui em cima, estão a descer, mas foi ali uma bola que andou aqui, bateu a acho que ainda bateu na barra e tal, andou ali perdida. Eu não percebi muito bem que eu estava a filmar, mas realmente aquilo bateu em tudo quanto é lado e não entrou. E isso é o que define, às vezes, também o fator sorte. Exatamente. Não é só ter competência. Podia ter mudado ali podia mudar muita coisa. Exatamente. Agora, temos aqui uma pequena mensagem para si. É uma velhinha. Joguei com ele. Fomos colegas de equipa. E agora tenho que maturar. Antes de mais, muito boa noite a todos. Ora bem, falar do Rogério, falar do nosso Mister, é falar de títulos no Conselho. É falar de alguém que nos obriga a estar sempre a treinar nos limites, a trabalhar nos limites e encarar os treinos e os jogos da mesma forma. Acho que só assim se consegue aquilo que nós temos conquistado, né? E conquistamos agora nesta última época. Penso que é um treinador justo para quem joga, para quem não joga, para aqueles que jogam mais, para aqueles que jogam menos, e isso penso que será a sua principal característica. Mesmo quem joga menos, sentir que as opções são feitas com base na justiça. Aquilo que ele acha, aquilo que ele entende como está mais correto para a equipa.
Sem dúvida que é o nosso maior responsável, é o grande responsável por estas conquistas, é o nosso comandante, e nós só temos que seguir as suas ideias, porque ganhar o que ele já ganhou no Conselho, portanto, aí contra factos não há argumentos. Portanto, temos, e com muito gosto, e cada vez com muito mais compromissos a todos, seguimos as suas ideias e o que se provaram estar corretas o que foi em benefício de todo o grupo. Não posso esquecer também que ele tem em casa dele, que é o nosso local também das tainas. Portanto, é uma grande característica que ele tem enquanto treinador, que não faltam rojões, não faltam bifanas em casa dele, portanto, e isso também ajuda muito. Parece que damos um grupo de trabalho. É mesmo isso. Há pouco já tinha falado, já está a ver, Eles... para os outros treinadores, o segredo é convidá-los para os lanches. Isso é importante. É importante porque para a integração dos mais novos e depois aqueles convívios, brincadeiras que eles fazem, o que é que acontece? Essas brincadeiras vai fortalecer a amizade que eles vão ter uns pelos outros. E essa amizade que eles vão ter uns pelos outros vai ajudá-los no campo, a ajudar uns aos outros. O colega vai falhar e ele não o vai criticar, porque ele é muito amigo dele, não o vai criticar, vai ajudá-lo. O colega perdeu a bola, ele vai lá recuperar a bola para ajudar o colega que a perdeu. Ou seja, há ali quanto mais amizades houver, quanto mais amigos eles forem uns dos outros, melhor é o contexto em termos de equipa dentro de campo. Porque vão estar dentro de campo como amigos. E isso é fundamental. Quando envolve já outros patamares, há jogadores que estão no banco, eu sou médio, estou no banco, o médio que está a jogar, eles até querem que ele falhe um passe e que falhe porque é para ir ali para lá para dentro para ele roubar o lugar. Ali não acontece. Basta ver os festejos do segundo golo, o nosso segundo golo, em que o jogador que fez o segundo golo vem a festejar e quando damos conta estavam os jogadores suplentes todos a abraçá-lo. Eu vi uma foto, vocês tiraram uma foto, em que eu vejo o marcador de golo e só vejo jogadores com o colete laranja à volta, que são os suplentes. E o jogador que até está mais de cara com ele, a festejar, é um jogador da mesma posição. É a amizade. Pois, criam aquele espírito de equipa e de família, e isso também é importante. Não é hipótese. Bem, foi agradável esta nossa conversa. Mais uma vez agradeço então a disponibilidade e só tenho a desejar todo o sucesso, quer para si, quer também para o Ringe, um sucesso a nível pessoal e profissional. Quero agradecer também ao Direção por me ter convidado e poder ter exposto as minhas ideias também e divulguei aqui alguns segredos para os nossos adversários e agradecer à Sílvia, ao João pela paciência que tem tido comigo também. Tá. Obrigado. Obrigado.